Então agora a gente vai abrir o ato 2, que é o ato de mão na massa. Então finalmente a gente vai chegar na parte da ação, tudo bem? Então tudo que compreende você realmente começar a escrever está aqui nesse módulo. E eu acho que não tem tópico melhor para a gente começar do que falar sobre quanto cobrar por cada um dos seus textos. Então vamos lá para o meu computador. Aqui, né, o ato 2. Primeiro tema, quanto cobrar por cada texto. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, não existe um valor tabelado para gente que trabalha com redação freelance. Então vai de cada pessoa definir o quanto que ela vai cobrar por cada tipo de serviço prestado, entendeu? E normalmente o que eu vejo por aí são duas formas de você cobrar. Então você pode cobrar primeiro por projeto ou por tipo de serviço, ou você pode cobrar por palavra. Inclusive essa é a forma que eu uso para mim, né? Cobrar por palavras, e que funcionou, né? Que funciona bem no meu caso até hoje. E para vocês terem uma noção de valores, né? Como é que funciona, para você ter uma noção, o meu primeiro projeto foi um pacote de 5 artigos de 600 palavras que eu consegui lá no Orkana. Então, deu R$ 75, né, no caso, o pacote completo. E se você fosse dividir, daria R$ 15 por texto. Você fala assim, nossa, mas só R$ 15? Eu falei, só R$ 15. Porque eu estou começando de algum lugar e o simples fato de receber para escrever, para mim, já era uma vitória. Mas, ok. E o que eu percebi depois que eu fiz esse primeiro projeto? Eu falei, legal, recebi os R$ 15, mas eu acho que se eu estiver pensando a longo prazo, não faz sentido ficar nesses números para sempre. Então foi aí que eu comecei a trabalhar com faixas de valores. E como funciona? Por exemplo, para quem é iniciante, uma boa faixa que eu costumo indicar é de 3 a 5 centavos por palavras. Então você pode trabalhar com essa variação de acordo com o projeto. Por exemplo, se for um tema mais rápido, um tema mais fácil para você, você pode cobrar mais barato, sem problema. Se for um tema mais complexo ou mais difícil, você pode pegar os 5 centavos, que tem um retorno um pouco maior para você, entendeu? E quando eu falo assim, cobrar por palavra, o que você tem que entender? Você tem que simplesmente pegar o valor que você está cobrando por palavra e multiplicar pelo tamanho do texto que o seu cliente quer. Você tem que ter em mente o seguinte, que é baseado nessa escolha de valores que você vai trabalhar, né? O quanto você vai cobrar por cada texto, por cada serviço, que é o que vai definir o seu salário no fim do mês. Por exemplo, se você fizesse igual eu aqui e trabalhasse sempre por R$ 15 por texto, se você fizesse 30 textos no mês, o seu salário ia ser de R$ 450. Se você cobrasse 30, fazendo a mesma quantidade de textos, 30, você ia terminar o mês com 900. E, por exemplo, se você tivesse no patamar de cobrar R$ 60 por cada conteúdo que você cria, você ia terminar o mês com R$ 1.800, entendeu? Você saber definir esses seus valores vai impactar diretamente no seu resultado financeiro no final do mês. E é o seguinte, de novo, embora eu tenha sugerido aqui essa faixa de valores, você não precisa se prender a ela. O que vai te ajudar a definir, né, a esclarecer quais valores funcionam para você? Simplesmente você tem que experimentar, não tem outra opção. Portanto, eu quero te dar duas dicas, aliás, sobre esse processo de precificação. Primeiro, acompanhe grupos de redatores, por exemplo, igual aqueles do Facebook, que eu te indiquei no ato anterior, porque daí o que acontece? Nesses ambientes, as pessoas começam a falar, e quanto vocês cobram por tal tipo de serviço? Eu estou cobrando X, será que é muito, será que é pouco? E assim, você começa a construir o seu repertório, né, para comparar se em determinado momento você está cobrando muito ou se você está cobrando pouco. Então você tem uma referência para se basear. Então a primeira dica é isso. Acompanhe esse tipo de ambiente para você ter um repertório de referência, beleza? E a segunda coisa, eu acho que é a mais importante, aceita que uma hora você vai precificar errado. Não tem para onde fugir e isso faz parte da sua jornada como redator freelancer. Uma hora você vai cobrar errado e você vai ficar puto. E o que você tem que fazer nessa hora? Você não pode desistir. Você aceita que você cobrou errado e você termina o trabalho. Não tem o que fazer, você se comprometeu. Lembra que a sua principal referência, a sua principal arma como redator é a sua reputação. E se você errou na hora de precificar, a culpa é sua. Então você engole o choro, faz o trabalho que você combinou e leva esse aprendizado para outros projetos. Por exemplo, compartilhando uma história minha. Uma vez, eu estava conversando com um cara que ele me propôs um projeto de transcrição, que é quando você ouve um vídeo, um áudio, e transforma aquilo num texto. Beleza. Ele falou, olha, são aqui algumas palestras, eu acho que dão 3 horas
de conteúdo para você transcrever em texto. Eu falei, nossa, fechou. E eu nunca tinha feito um serviço de transcrição. Eu falei, 3 horas, 300 conto. O que você acha? Não, beleza, maravilha. E ok. E eu comecei a fazer esse bendito serviço. Cara, foram mais de 25 mil palavras que eu escrevi para transcrever todo esse conteúdo. E no meio desse processo eu estava revoltadíssimo, porque claramente foi um tiro no pé. Eu gastei muito esforço, muito tempo que eu podia estar usando em outras atividades e eu tive que simplesmente engolir o choro e terminar o trabalho, entendeu? Então aceita isso. Uma hora você vai cobrar errado e não queira desistir. Termina o serviço, faz o seu nome e aprende com isso, beleza?